Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de história, e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O sol daquele fim de tarde não iluminava, queimava. O vento vinha seco, trazendo o cheiro de gado, capim e poeira quente. Era o tipo de dia em que até o canto dos pássaros parecia cansado. Eu voltava da lida com o gado, suado, coberto de terra, o corpo pedindo descanso. Desde que fiquei sozinho, o silêncio da fazenda era meu único companheiro. Antes havia voz na cozinha, riso na varanda, mãos que preparavam café antes do sol nascer. Mas a febre levou tudo numa semana de dezembro, 3 anos atrás. Desde então, aprendi a conviver com o vazio. Não que eu tenha me acostumado, ninguém se acostuma com a ausência de quem amou. Apenas aprendi a carregar o peso sem reclamar, como se carrega uma sela velha nas costas. O fantasma caminhava devagar, os cascos levantando nuvens de poeira vermelha. Ele era meu cavalo branco, fiel como poucos, paciente como o tempo. Juntos atravessávamos aquela terra seca de Goiás, entre pastos queimados pelo sol e cercas que pareciam não ter fim. A fazenda era grande, mas vazia. Grande e vazia como minha vida. Resolvi pegar um atalho entre os campos de soja, uma estradinha estreita e esquecida, daquelas que só o vento e o tempo ainda conhecem. Queria apenas encurtar o caminho para casa, tomar um banho, comer qualquer coisa fria e dormir cedo. Mas Deus sabe que às vezes um desvio muda o rumo da vida da gente. A estrada de terra serpenteava entre plantações que se estendiam até o horizonte. O céu começava a ganhar tons de laranja e roxo, aquela luz de fim de dia que deixa tudo mais bonito e mais triste ao mesmo tempo. As cigarras cantavam alto, um som que parecia vir de dentro da própria terra, como se o chão respirasse. Foi então que senti aquele aperto no peito que não tem explicação. O fantasma também sentiu. Suas orelhas se moveram para frente, alertas, e ele diminuiu o passo sem que eu puxasse as rédeas. Animais sabem das coisas antes da gente. Eles sentem o invisível, o que ainda não aconteceu, mas já está no ar, esperando. Ergui os olhos e vi, lá na frente, uma forma se movendo devagar no meio da estrada. De longe parecia um bicho, talvez um bezerro atolado ou alguém carregando lenha. Mas havia algo errado naquele movimento, algo pesado, arrastado, forçado. O coração começou a bater diferente. Não era medo, era outra coisa. Uma mistura de curiosidade e inquietação, como quando se vê nuvem escura no horizonte e sabe que a tempestade vem, mas ainda não sabe o tamanho do estrago que vai fazer. Toquei de leve os flancos do fantasma e ele avançou num trote calmo. A cada passo, a cena ficava mais nítida, mas ao mesmo tempo mais confusa. Meu cérebro tentava encaixar o que os olhos viam, mas não conseguia. Era como olhar para uma pintura borrada, onde as formas existem, mas o sentido escapa. À medida que fui me aproximando, algo dentro de mim começou a apertar. O chão vibrava, o ar parecia pesado, denso, como se tivesse ganhado peso. O suor que escorria pelas minhas costas ficou frio. Minha mão apertou as rédeas sem querer e o fantasma bufou baixinho, nervoso. E então vi, e nunca mais esqueci. Era uma mulher jovem, magra, o corpo frágil e o rosto coberto de poeira. Estava grávida, a barriga grande sob o tecido sujo de um vestido branco rasgado. E ela arrastava um trator agrícola por uma corda grossa amarrada na cintura. Por um instante, achei que estava vendo coisa. O calor faz isso com a cabeça da gente às vezes. Cria miragens, ilusões, fantasmas no meio do nada. Pisquei, balancei a cabeça, mas a cena continuava ali, real e impossível ao mesmo tempo. A cena era tão absurda que meu corpo ficou paralisado em cima do cavalo. Ela puxava aquele peso desumano com as pernas tremendo, o corpo inclinado para frente, os pés descalços feridos, a respiração curta e aflita.
O trator deixava 2 sulcos fundos na terra, e a cada puxão da corda, ela gemia baixinho, um som que mais parecia de bicho machucado do que de gente. O vestido branco, que um dia talvez tenha sido bonito, agora era só trapo sujo, rasgado nas laterais, manchado de terra e suor. Os braços dela eram finos demais, as mãos vermelhas de tanto apertar a corda, o cabelo grudado no rosto pelo suor, os lábios rachados, os olhos semicerrados pelo esforço. Mais atrás, a uns 20 metros, um homem observava de braços cruzados. Tinha um pedaço de madeira na mão, um cabo de enxada, parecia, e a expressão fria, indiferente, como quem assiste o gado pastar. Não havia compaixão naquele rosto. Não havia nada. De repente ele gritou: "Anda, mulher! Se quiser comer hoje, termina esse serviço!" O som da voz dele atravessou o campo como um chicote. Foi como se alguém tivesse acendido um fósforo dentro do meu peito. Senti o sangue subir na cabeça, quente, rápido, perigoso. Puxei as rédeas e o fantasma parou a poucos metros da cena. Desci devagar, as pernas ainda tremendo da cavalgada, mas agora tremendo também de outra coisa. Raiva. Uma raiva antiga, profunda, do tipo que a gente guarda dentro e que quando sai, sai inteira. A moça levantou os olhos para mim. Eram olhos fundos, escuros, molhados, olhos que já tinham chorado tudo o que podiam chorar e agora só pediam o fim. De qualquer jeito, de qualquer forma. Ela tentou continuar puxando, mas o corpo não obedecia mais. As pernas cederam e ela caiu de joelhos na terra quente, a respiração ofegante. Dei mais alguns passos, devagar, e enfrentei o homem. O que é isso que você está fazendo com ela?" Perguntei. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, mais firme. Ele riu, um riso seco, sem graça, cheio de desprezo. Cuspiu no chão e respondeu: "Tá pagando a comida que come. Aqui ninguém é de graça." Senti meus punhos cerrarem sozinhos. A vontade de avançar nele era quase incontrolável, mas eu precisava entender, precisava ter certeza do que estava vendo. "Ela tá grávida", respondi, apontando para a barriga dela. "E daí?" Ele deu de ombros, como se estivesse falando de clima. "Bicho de carga também pare e volta a puxar." As palavras dele me acertaram como faca. Não foram só as palavras, foi o jeito que ele disse, o tom, a naturalidade. Como se aquilo fosse normal. Como se uma mulher grávida puxando um trator no meio do calor fosse só mais um dia de trabalho. Olhei para ela de novo. A moça tentava se levantar, mas caía de novo. As mãos arranhavam a terra, os dedos se abriam e fechavam, procurando apoio que não existia. O corpo tremia inteiro e da boca dela saía um som abafado, meio choro, meio suspiro. Não pensei, só agi. Me aproximei dela, puxei o canivete do bolso e num só golpe cortei a corda. O trator parou com um estalo seco e ela quase caiu para frente. Segurei-a pelos ombros antes que tocasse o chão. O corpo dela era leve demais, quase sem peso, como se já não houvesse mais nada dentro além de osso e desespero. "Respira", falei baixo, olhando nos olhos dela. "Acabou. Ninguém vai te machucar mais." Ela tremia nos meus braços, os olhos marejados, o rosto marcado por lágrimas misturadas à terra. Não disse nada, só me olhou, como se não acreditasse, como se esperasse que eu fosse embora e tudo voltasse a ser como era. O homem avançou, o cabo de enxada erguido. "Quem você pensa que é para vir aqui?" Não terminei de ouvir. Levantei e encarei ele de frente. Não precisei falar nada. Às vezes, um olhar diz mais que 1000 palavras. E o que havia dentro do meu olhar naquele momento não era conversa, era promessa. Ele parou, hesitou, recuou um passo. "Vai embora", falei baixo, firme, cada palavra pesando como pedra. "Antes que a vergonha te encontre." Por um segundo, achei que ele fosse reagir. Mas algo no meu jeito, ou talvez no silêncio ao redor, fez ele recuar mais. Resmungou algo que não entendi,
cuspiu de novo no chão e sumiu entre os pés de soja, o cabo de enxada ainda na mão. Fiquei ali, ajoelhado ao lado da mulher, sem saber se o que sentia era raiva, pena ou um tipo de tristeza que não tem nome. O sol já estava quase sumindo e a luz alaranjada cobria tudo com uma camada de dourado e sombra. Ela chorava baixinho agora, os soluços curtos e secos. Tirei o cantil da cintura e ofereci água. Ela bebeu devagar, as mãos tremendo tanto que tive que segurar o cantil para ela. Molhei o lenço e limpei o rosto dela com cuidado, tirando a terra, o suor, as lágrimas. Ninguém devia viver assim, murmurei, mais para mim do que para ela. Ninguém. O fantasma se aproximou, curioso, e bufou suavemente perto dela. A moça olhou para o cavalo com olhos arregalados, como se nunca tivesse visto tanta beleza junta. Estendi a mão. Vem, vou te levar daqui. Ela hesitou, mas aceitou. Ajudei ela a subir no cavalo e subi atrás, segurando as rédeas com uma mão e ela com a outra. O corpo dela estava tenso, rígido, como se ainda esperasse o golpe, o grito, a dor. Começamos a caminhar de volta pela estrada de terra. O sol finalmente sumiu e a noite começou a cair rápido, como sempre cai no cerrado. As estrelas apareceram uma a uma e o vento ficou mais fresco. Enquanto cavalgávamos em silêncio, minha cabeça fervilhava. O que eu tinha visto? Como é que alguém chega a esse ponto? Como é que um ser humano trata outro daquele jeito e dorme tranquilo depois? Eu não tinha respostas. Só tinha perguntas e raiva. Muita raiva. Quando chegamos na fazenda, a lua já estava alta. Ajudei ela a descer, levei para dentro de casa, dei comida e deixei descansar no quarto de hóspedes que ninguém usava fazia anos. Ela não disse uma palavra. Só comeu devagar, bebeu água e deitou na cama como se fosse afundar e nunca mais voltar. Saí e fiquei sentado na varanda, olhando o campo adormecido. O vento soprava por entre as folhas e o luar fazia tudo brilhar como prata. As cigarras tinham calado, só restava o silêncio, aquele silêncio profundo do interior que parece engolir o mundo. Ali, sozinho com meus pensamentos, fiz uma promessa silenciosa. Enquanto eu respirasse, nunca mais deixaria alguém ser tratado como um animal diante dos meus olhos. Não sabia ainda, mas aquela promessa ia me custar mais do que eu imaginava. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo já não obedecia o desejo de dormir até mais tarde. A rotina de décadas tinha gravado na carne o horário de levantar. Mas desta vez, ao abrir os olhos no escuro do quarto, não foi só o hábito que me acordou, foi a lembrança. A imagem daquela mulher puxando o trator voltou inteira, nítida, como se ainda estivesse acontecendo ali na minha frente. Sentei na cama, passei as mãos no rosto e respirei fundo. O cheiro de terra ainda estava nas minhas roupas jogadas na cadeira. Tudo tinha acontecido de verdade. Não era pesadelo, não era imaginação. Me vesti devagar, calçando as botas velhas que rangiam a cada passo. A casa estava em silêncio absoluto. Aquele silêncio pesado de lugar que guarda segredos. Fui até a cozinha e acendi o fogo para fazer café. A chaleira chiou baixinho enquanto a água esquentava e o som ecoava pelas paredes vazias como um lamento. Enquanto esperava, olhei pela janela. O céu começava a clarear no horizonte, uma faixa fina de luz azulada que ia empurrando a escuridão para cima. As árvores eram sombras recortadas contra o amanhecer e o vento frio da madrugada trazia o cheiro de orvalho e capim molhado. Pensei nela, dormindo no quarto ao lado. Será que tinha conseguido dormir de verdade? Ou só tinha fechado os olhos e ficado ali, presa entre o medo e o cansaço, esperando o próximo golpe que não ia vir? O café ficou pronto e tomei em silêncio, de pé, olhando para a porta fechada do quarto de hóspedes. Não sabia o que fazer, nunca soube lidar bem com gente. Animais eu entendia. Eles não mentem, não escondem o que sentem. Mas pessoas
Pessoas eram complicadas, cheias de camadas, de dores escondidas, de palavras que não diziam o que realmente significavam. Terminei o café e saí para a varanda. O fantasma estava no curral, acordado, mastigando feno devagar. Quando me viu, balançou a cabeça e bufou como se dissesse bom dia. Me aproximei, passei a mão no pescoço dele, sentindo o pelo macio e quente sob os dedos. "Você viu o que eu vi ontem, né?" murmurei. "Não foi sonho, não." Ele me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, tranquilos, como se entendesse cada palavra. Cavalos são assim, não julgam, só acompanham. Fiquei ali parado, encostado na cerca, vendo o sol nascer de verdade. A luz dourada começou a banhar os pastos, e o mundo foi ganhando cor aos poucos. O verde do capim, o vermelho da terra, o azul profundo do céu sem nuvens. Era bonito. Sempre foi. Mas naquela manhã, a beleza parecia fora do lugar, como se não tivesse o direito de existir depois do que eu tinha visto. Ouvi a porta da casa se abrir atrás de mim. Me virei devagar. Ela estava na soleira, descalça, vestindo a mesma roupa de ontem, agora mais suja ainda, depois de uma noite inteira no corpo. Os cabelos estavam desgrenhados, o rosto ainda marcado pelo cansaço, mas os olhos estavam diferentes, menos apagados, ainda assustados, mas vivos. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu longo demais. Nenhum de nós sabia o que dizer. Ela mexeu os lábios, tentou falar, mas não saiu som. Apenas baixou a cabeça. "Tem café na cozinha", falei, tentando soar natural. "E pão, não é grande coisa, mas serve." Ela assentiu, ainda sem falar, e voltou para dentro. Esperei um pouco antes de entrar também. Quando cheguei na cozinha, ela estava sentada à mesa, as mãos em volta da caneca quente, os olhos fixos no líquido escuro, como se procurasse respostas ali dentro. Sentei do outro lado devagar, tentando não parecer ameaçador. Não falei nada. Só fiquei ali, esperando. Aprendi com o tempo que silêncio às vezes é a melhor conversa. Ela tomou um gole de café, fez uma careta. Devia estar amargo demais, mas continuou bebendo. Pegou um pedaço de pão e comeu devagar, mastigando com cuidado, como se cada mordida fosse dolorosa. Talvez fosse. Não sei há quanto tempo ela não comia direito. "Obrigada", disse ela de repente, a voz rouca, quase um sussurro. "Pelo quê?" "Por ontem. Por ter parado." Balancei a cabeça. Qualquer um teria parado. Ela soltou um riso curto, sem alegria. Não teria. Muita gente passou por ali nos últimos dias. Ninguém parou. As palavras dela me acertaram como soco. Muita gente tinha visto, e ninguém fez nada. Senti a raiva voltar, subindo pela garganta, mas engoli seco e mantive a voz calma. "Como você foi parar naquela situação?" Ela ficou quieta por um tempo, mexendo o café com a colher sem realmente mexer. Os olhos ficaram distantes, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. "Eu vinha de Tocantins", começou devagar. "Estava fugindo do pai do meu filho. Ele batia. Muito. Quando descobri que estava grávida, pensei que ia melhorar. Mas piorou. Disse que o filho não era dele, que eu era isso e aquilo. Fugi uma noite, peguei carona com um caminhoneiro até aqui." Fez uma pausa, respirou fundo. "Não tinha dinheiro, não tinha nada. Só a roupa do corpo. Pedi trabalho numa fazenda grande, daquelas com casa-sede bonita, cerca elétrica, portão alto. O capataz me levou para o dono. Ele olhou para mim de cima a baixo e disse que podia ficar, mas que ia ter que trabalhar igual aos outros. Aceitei. Achei que ia ser na cozinha, na limpeza, essas coisas, mas não foi. A voz dela começou a tremer. Botaram eu no pasto, carpindo mato, carregando saco de ração, consertando cerca, grávida, com a barriga já grande.
Quando eu reclamava, o capataz dizia que eu tinha que pagar a comida, o teto, a água, dizia que ninguém mandou eu aparecer, que se não quisesse trabalhar, era só ir embora. E você não foi? Ela me encarou, e pela primeira vez vi algo além de medo naqueles olhos. Era vergonha. Para onde? Sem dinheiro, sem conhecer ninguém, grávida de 7 meses? Eu ia morrer na estrada. Preferi aguentar. Achei que quando o bebê nascesse, talvez eles tivessem pena. Mas não tiveram. Não. Ontem o capataz disse que o trator tinha quebrado no meio do campo, que era longe demais para buscar com caminhão, que eu tinha que puxar até a fazenda. E você puxou. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei, mas não consegui. Aí você apareceu. Ficamos em silêncio de novo. Lá fora, as cigarras começaram a cantar, anunciando o calor que vinha. O sol já estava alto e a luz entrava pela janela em feixes grossos de poeira dourada. Como você se chama? Perguntei. Maria. Maria das Dores. O nome tinha um peso antigo, de sofrimento anunciado, de destino traçado antes mesmo de nascer. Quantas Marias das Dores esse país tinha? Quantas mulheres carregando dores que não eram delas, que não pediram, que não mereciam? Você pode ficar aqui, falei. Até o bebê nascer, até você decidir o que fazer. Não precisa trabalhar, não precisa pagar nada. Só fica, descansa. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? A pergunta era justa. Eu mesmo não sabia a resposta completa. Parte era a raiva do que tinha visto. Parte era a lembrança da minha esposa, de como ela cuidava de todo mundo que aparecia precisando de ajuda. Parte era só humanidade. Aquela coisa simples e rara de olhar para o outro e ver gente, não coisa. Porque é o certo, respondi. E era verdade. Maria das Dores baixou a cabeça e chorou. Não era choro de desespero como ontem. Era outra coisa. Alívio, talvez. Ou gratidão. Ou só o peso de tudo que tinha segurado até ali, finalmente encontrando saída. Não falei mais nada. Deixei ela chorar. Às vezes é isso que a gente mais precisa. Alguém que deixe a dor sair sem tentar consertar, sem tentar apressar, sem tentar explicar. Quando ela se acalmou, limpou o rosto com a manga da blusa e respirou fundo. Vou lavar essa roupa, disse, levantando. Tem onde? No tanque, lá nos fundos. Mas não precisa fazer nada hoje. Descansa. Eu preciso fazer alguma coisa, insistiu. Não consigo ficar parada, fico pensando demais. Entendi. Conhecia bem aquela sensação. O trabalho era fuga, era anestesia, era jeito de não olhar para dentro porque lá dentro doía demais. Tudo bem, mas devagar, pelo bebê. Ela assentiu e saiu. Fiquei sozinho na cozinha, olhando para a caneca vazia de café dela. Tinha marca de batom velho na borda, quase apagado. Um vestígio de uma vida que talvez ela tivesse tido antes. Antes de tudo, desmoronar. Levantei, lavei as canecas e saí para trabalhar. Tinha cerca para consertar no Pasto Norte e o gado precisava ser movido para a área com água. A vida não parava porque o mundo era injusto. A fazenda não se tocava sozinha, mas enquanto trabalhava, a cabeça não desligava. Pensava na Maria, no homem que a colocou para puxar o trator, em todas as pessoas que passaram e não fizeram nada. Pensava na minha promessa de ontem, feita no silêncio da varanda, e me perguntava se eu ia conseguir cumprir, se um homem sozinho podia fazer diferença num mundo tão quebrado. O sol subia no céu implacável e o suor escorria pelas minhas costas enquanto eu martelava mourões na terra dura. O fantasma pastava perto, tranquilo, alheio às tempestades que aconteciam dentro da minha cabeça. Ao longe, vi Maria estendendo a roupa no varal. Ela se movia devagar, com cuidado, uma mão na barriga. O vento balançava o vestido branco molhado e por um momento pareceu uma bandeira, um símbolo de rendição ou talvez de recomeço. Não sei.
Só sei que naquele dia, com o sol queimando e a terra gritando de sede, alguma coisa tinha mudado. Não no mundo. O mundo continuava sendo o que sempre foi. Mas em mim, e isso, de alguma forma, já era alguma coisa. Os dias seguintes passaram numa rotina estranha. Eu não estava acostumado com presença na fazenda, muito menos de alguém que precisava de cuidado. Maria das Dores se mantinha discreta, quase invisível, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Ela acordava cedo, antes de mim às vezes, e quando eu chegava na cozinha, o café já estava pronto. Não pedi isso, não pedi nada. Mas ela fazia mesmo assim, como se precisasse pagar de alguma forma pela comida e pelo teto. Tentei conversar sobre isso no terceiro dia. Você não precisa fazer nada, falei, sentado à mesa. Já disse isso. Eu sei, ela respondeu servindo café. Mas preciso me sentir útil, preciso não pensar. Entendi, não insisti mais. O barulho da casa tinha mudado. Antes era só o silêncio e eu. Agora tinha passos leves no corredor, água correndo na pia, a porta do quarto abrindo e fechando. Sons pequenos, mas que preenchiam o vazio de um jeito que eu não esperava. À noite, sentado na varanda depois do jantar, eu ouvia ela cantarolando baixinho no quarto. Não eram músicas alegres, eram cantigas antigas, daquelas que as mães cantam para os filhos dormirem. Ela cantava para o bebê que ainda estava dentro dela, preparando ele para um mundo que talvez não fosse gentil. O fantasma se acostumou com ela rapidamente. Quando Maria saía para estender roupa ou pegar água no poço, ele se aproximava e deixava que ela passasse a mão no focinho. Ela sorria nesses momentos, um sorriso pequeno, cuidadoso, como se tivesse medo que a alegria fugisse se ela abrisse muito a boca. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu consertava o telhado do paiol, vi um carro subindo pela estrada de terra. Era uma caminhonete velha, azul desbotada, levantando poeira vermelha atrás. Desci da escada, limpei as mãos no pano e esperei. O carro parou perto da casa. Desceu um homem alto, magro, com chapéu de palha e expressão dura. Reconheci o tipo, capataz de fazenda grande, acostumado a mandar e ser obedecido. "Boa tarde", disse ele sem tirar o chapéu. "Boa tarde. Tô procurando uma mulher, grávida, cabelo preto, magra, fugiu da fazenda onde trabalhava. Meu corpo inteiro ficou tenso, mas mantive a voz calma. Não vi ninguém assim." Ele me encarou, os olhos estreitos. "Tem certeza? Disseram que viram ela por aqui, nessa direção. Muita gente passa por essa estrada, não presto atenção em todo mundo." Mentir não era meu costume, mas naquele momento não senti peso nenhum na consciência. Algumas mentiras são necessárias. Algumas mentiras protegem o que precisa ser protegido. O homem deu alguns passos, olhando ao redor, como se farejasse o ar. "Ela deve dinheiro. Comida, estadia." Saiu sem pagar. "Quanto?" perguntei. Ele hesitou, surpreso com a pergunta. "O quê? Quanto ela deve?" R$ 300. Tirei a carteira do bolso, contei 300 e estendi para ele. "Tá pago. Agora some da minha propriedade." O capataz olhou para o dinheiro, depois para mim. Não pegou o dinheiro. Só ficou ali, parado, como se estivesse calculando algo. "Não é só questão de dinheiro", disse ele devagar. "É questão de exemplo. Se ela fugir e ficar por isso mesmo, outras vão querer fazer o mesmo. Então, o problema não é dela, é seu e da fazenda onde você trabalha." "Não me diz respeito." Ele deu um passo à frente, eu não recuei. "Você está abrigando propriedade alheia." "Propriedade?" repeti, sentindo a raiva subir. "Ela é gente, não é coisa. Deve serviço. Mesma coisa." "Não, não é mesma coisa. E se você não sair agora, eu vou te tirar daqui do jeito que for preciso." Ficamos nos encarando. O vento soprava entre nós, levantando poeira, carregando tensão. Ele media se valia a pena.
Eu já tinha decidido o que valia. Finalmente ele cuspiu no chão e voltou para o carro. Você vai se arrepender, disse antes de entrar. Já me arrependi de muita coisa na vida, mas uma não faz diferença. Ele ligou o motor e saiu, a caminhonete desaparecendo na estrada de terra. Fiquei ali parado, o coração batendo forte, as mãos tremendo de raiva contida. Quando me virei, Maria estava na porta da casa. Tinha ouvido tudo. O rosto dela estava branco, os olhos arregalados de medo. Ele vai voltar, disse ela, a voz fina. E ele não desiste fácil. Que volte, não vou entregar você. O senhor não entende. Aquela fazenda tem gente poderosa por trás. Eles podem fazer coisas ruins. Deixa eu me preocupar com isso. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu não queria trazer problema. Eu devia ir embora. Para onde? Perguntei, me aproximando. Voltar para lá? Morrer na estrada? Não, você fica e a gente resolve isso juntos. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou de novo, como se ainda não acreditasse. Respirei fundo. A resposta era complicada e simples ao mesmo tempo. Porque minha esposa faria a mesma coisa. E eu prometi para ela, antes de morrer, que tentaria ser metade do ser humano que ela era. Ainda tô longe, mas tô tentando. Maria soluçou e cobriu o rosto com as mãos. Fiquei sem saber o que fazer. Não sou bom com choro. Mas coloquei a mão no ombro dela, devagar, do jeito que se acalma animal assustado. Vai ficar tudo bem, falei, sem saber se era verdade. Ela assentiu, ainda chorando, e voltou para dentro da casa. Fiquei na varanda, olhando o horizonte onde a caminhonete tinha sumido. O céu começava a escurecer e nuvens pesadas se formavam ao longe, cheiro de chuva no ar, tempestade se aproximando. Pensei no capataz, nas palavras dele. Você vai se arrepender. Talvez fosse verdade. Talvez eu tivesse mexido em vespeiro que era melhor deixar quieto. Mas o que eu ia fazer? Entregar ela? Fingir que não vi nada? Não, isso eu não fazia. O fantasma apareceu do curral, se aproximou e encostou a cabeça no meu peito. Passei a mão no pescoço dele, sentindo o calor, a força tranquila que ele sempre teve. A gente vai ter problemas, velho, murmurei. Problemas sérios. Ele bufou, como se dissesse que já sabia, como se dissesse que tudo bem, que ia estar comigo de qualquer jeito. A noite caiu rápido e com ela veio o vento frio que anuncia temporal. Entrei na casa, tranquei as portas e janelas. Maria já tinha ido dormir, mas vi luz acesa debaixo da porta do quarto dela. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando o teto, ouvindo o vento balançar as árvores lá fora. Os pensamentos giravam, inquietos, procurando saídas que não existiam. Às 2 da madrugada, a chuva chegou. Não foi chuva mansa, foi dilúvio. A água martelava no telhado de zinco com violência e os relâmpagos rasgavam a escuridão como facas de luz. Levantei e fui até a janela. O campo estava iluminado pelos raios e por um segundo consegui ver tudo. Os pastos, o curral, a estrada ao longe. E vi também algo que fez meu sangue gelar. Lá na entrada da fazenda, parada debaixo da chuva, uma caminhonete azul. Eles tinham voltado. E desta vez, não estavam sozinhos. Fiquei paralisado na janela, a respiração presa no peito. A caminhonete azul estava parada na entrada da fazenda, os faróis apagados, fantasmagórica sob a chuva torrencial. Não dava para ver quantas pessoas tinha dentro, mas sabia que não era só o capataz. Ninguém volta sozinho numa noite dessas. Os relâmpagos rasgavam o céu, iluminando tudo por segundos breves, e nessa claridade momentânea consegui contar 3 silhuetas dentro do carro, talvez 4. Meu coração acelerou. As mãos soaram frias. Não era medo, ou pelo menos não só medo. Era aquela adrenalina que vem quando você sabe que algo ruim vai acontecer e não tem mais como evitar.
Vesti as calças rápido, calcei as botas e peguei a espingarda velha que ficava atrás da porta do quarto. Não usava aquela arma fazia anos. Estava enferrujada, provavelmente nem funcionava direito, mas o peso dela nas mãos me dava alguma coisa. Coragem emprestada, talvez. Caminhei até o quarto de Maria. Bati na porta baixinho. Maria, acorda! Ouvi movimento lá dentro, passos apressados. A porta se abriu e ela apareceu com os olhos arregalados, já sabendo que algo estava errado. O que foi? Eles voltaram. Estão na entrada. A cor sumiu do rosto dela. As mãos foram instintivamente para a barriga, como se pudesse proteger o bebê só com aquele gesto. O que a gente faz? Você fica aqui, tranca a porta, não sai por nada. Eu resolvo. Mas, Maria, confia em mim. Ela hesitou, mas assentiu. Fechou a porta e ouvi a chave girar na fechadura. Respirei fundo e fui até a sala. A chuva continuava caindo com fúria, tamborilando no telhado, escorrendo pelas calhas entupidas, formando poças ao redor da casa. O vento uivava pelos frestas, um som agudo e inquietante que parecia aviso de coisa pior vindo. Apaguei as luzes da casa. Precisava ver sem ser visto. Cheguei até a janela da sala e espiei por entre as cortinas. A caminhonete tinha avançado. Agora estava mais perto, parada no meio do caminho entre a porteira e a casa. Os faróis acenderam de repente, 2 feixes de luz cortando a escuridão e a chuva, apontados diretamente para a varanda. Fiquei cego por um segundo. Cobri os olhos e recuei. Então ouvi a voz, amplificada, vinda de um megafone. Sabemos que ela está aí dentro. Manda ela sair e a gente vai embora em paz. Reconheci a voz. Era o capataz. Não respondi. Fiquei quieto, encostado na parede, a espingarda apertada nas mãos. Meu cérebro trabalhava rápido, tentando encontrar saída, mas não havia muitas opções. Eles eram vários, eu era um. E tinha uma mulher grávida para proteger. A voz voltou, mais impaciente. Não se faz de surdo. A gente pode ficar aqui a noite toda, ou pode entrar aí e buscar ela. Você escolhe. Meu sangue ferveu. Abri a porta da frente devagar e saí para a varanda, a chuva batendo no meu rosto imediatamente, encharcando a camisa em segundos. Levantei a espingarda, apontando para o chão, mas visível. Saiam da minha propriedade, gritei, a voz competindo com o barulho da tempestade. Risadas vieram de dentro da caminhonete, risadas debochadas, cheias de certeza. A porta do motorista se abriu e o capataz desceu. Usava capa de chuva amarela, chapéu puxado para baixo. Outros 2 homens desceram também. Um deles carregava um pedaço de corrente, o outro um facão. Você está se metendo em coisa que não te diz respeito, velho, disse o capataz, se aproximando devagar. Aquela mulher é problema da gente. Deve serviço, deve dinheiro e vai pagar de um jeito ou de outro. Já ofereci pagar o que ela deve. Você não quis. Então o problema não é dinheiro, é crueldade. Ele riu de novo. Crueldade? Você não sabe de nada. Aquela vagabunda apareceu pedindo ajuda. A gente deu teto e comida e ela fugiu. Isso é roubo, é ingratidão. Você botou ela para puxar um trator grávida. Isso não é trabalho, é tortura. Trabalho é o que eu disser que é. E se você não entregar ela agora, vai aprender o que é tortura de verdade. Os outros 2 homens avançaram também, espalhando-se pelos lados, tentando me cercar. A chuva escorria pelos rostos deles, mas nenhum desviava o olhar. Eram homens acostumados com violência, homens que faziam o que mandavam sem perguntar. Engatilhei a espingarda. O som ecoou mesmo debaixo da tempestade. Mais um passo e eu atiro. O capataz parou. Os outros também, mas não recuaram. Você não vai atirar, disse ele confiante, porque se atirar a gente te mata. E depois mata ela e o bebê. É isso que você quer? A ameaça pairou no ar. Pesada, real.
Minha cabeça girava. Ele tinha razão. Se eu atirasse, mesmo que acertasse um, os outros me pegariam. E depois pegariam Maria. Eu não podia proteger ela morto, mas também não podia entregar. Vão embora, falei, tentando manter a voz firme. Última vez que tô pedindo. Ou o quê? Provocou o capataz, dando mais um passo. Foi quando ouvi o relincho. Vinha do curral. Forte, agudo, furioso. O fantasma. Todos olhamos na direção do som. A porteira do curral tinha se aberto. Ou o vento tinha aberto, ou... não sei. Mas o fantasma saiu em disparada. A crina branca voando, os cascos martelando a terra encharcada. Ele veio direto na direção dos homens. Não sei se foi instinto, se foi lealdade, se foi alguma coisa que animais sentem quando o dono está em perigo. Mas ele veio como um raio branco atravessando a tempestade. Os homens se assustaram. O que segurava a corrente tentou se afastar, mas escorregou na lama. O fantasma passou rente a ele, quase o derrubando. O capataz recuou rapidamente, tropeçando, caindo de costas na poça. Aproveitei a confusão. Disparei a espingarda para o alto. O estrondo rasgou a noite, mais alto que o trovão. Os homens se abaixaram instintivamente, gritando, cobrindo as cabeças. "Saiam!" berrei, recarregando. "Agora!" O fantasma rodeava eles, bufando, coiceando a lama, impedindo que se aproximassem da casa. Era como se tivesse entendido tudo, como se soubesse exatamente o que estava em jogo. O capataz se levantou, coberto de lama, a raiva estampada no rosto. "Isso não vai ficar assim!" gritou, apontando para mim. "Você não sabe com quem está mexendo?" "E você não sabe com quem está mexendo", respondi, apontando a espingarda diretamente para ele. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Só a chuva, os relâmpagos, o fantasma bufando entre nós. Finalmente, o capataz fez sinal para os outros. Recuaram devagar, de olho em mim, de olho no cavalo. Subiram na caminhonete, bateram as portas com violência. Antes de ligar o motor, o capataz abriu a janela e gritou: "Você assinou sua sentença de morte, velho, e a dela também." A caminhonete deu ré, virou bruscamente e desceu a estrada em alta velocidade, levantando cascata de água e barro. Fiquei parado na varanda, a espingarda ainda nas mãos, o corpo tremendo, não sei se de frio, de medo ou de raiva. Provavelmente tudo junto. O fantasma se aproximou, encharcado, bufando pesado. Desci os degraus da varanda e abracei o pescoço dele, sentindo o calor do corpo grande contra o meu peito. "Obrigado, velho", sussurrei. "Você me salvou." Ele balançou a cabeça como se dissesse que não era para agradecer. Que era isso que amigos fazem. A porta da casa se abriu. Maria apareceu pálida, tremendo, lágrimas misturadas com a chuva no rosto. "Eles foram embora?" "Por enquanto. Eles vão voltar. Vão trazer mais gente. Vão..." "Eu sei", interrompi. "Mas hoje não. Hoje a gente sobreviveu." Ela desceu e se agarrou em mim, soluçando, o corpo pequeno sacudindo inteiro. Deixei que desabasse, deixei que a chuva lavasse o medo, a raiva, o cansaço de todos nós. Ficamos ali, os três, eu, Maria e o fantasma, debaixo da tempestade, enquanto os relâmpagos iluminavam o céu e o trovão ecoava como tambor de guerra. E eu sabia com toda certeza que aquela noite tinha sido só o começo. O pior ainda estava por vir. A noite não terminou com a partida da caminhonete. Ficamos acordados até o amanhecer. Eu sentado na varanda com a espingarda no colo, Maria na sala, o rosto colado na janela, vigiando a estrada. O fantasma permaneceu solto, circulando a casa como sentinela, as orelhas atentas a qualquer som diferente. A chuva foi perdendo força aos poucos, até virar garoa fina, depois só vento úmido. Quando o sol nasceu, fraco e pálido atrás das nuvens pesadas, o mundo parecia lavado, limpo, mas havia tensão no ar. Aquela tensão de véspera, de espera, de coisa ruim que está prestes a acontecer. Maria não tinha comido nada, nem dormido.
Os olhos estavam fundos, vermelhos, e ela segurava a barriga com as duas mãos, como se conversasse com o bebê lá dentro, pedindo desculpas por trazer ele para um mundo tão violento. Quando o sol ficou um pouco mais alto, ela finalmente falou: "Eu preciso ir embora." Estava de costas para mim, ainda olhando pela janela, a voz firme, mas quebrada por dentro. "Não", respondi sem pensar. "Eu vou trazer desgraça para sua vida. Já trouxe. Você quase morreu por minha causa ontem." "Ninguém morreu. E não foi por sua causa. Foi por causa de gente ruim. Mas eles voltam por minha causa. Se eu não estiver aqui, você fica em paz." Levantei da cadeira, ainda segurando a espingarda, e me aproximei. Coloquei a arma encostada na parede e fiquei de frente para ela. "Você vai para onde, Maria?" "Diz para mim." "Para onde?" Ela não respondeu. Só baixou a cabeça. "Você não tem dinheiro, não conhece ninguém, tá grávida de 8 meses. Vai andar na estrada até cansar e morrer? Ou até alguém pior que aquele capataz te encontrar? Pelo menos você não vai se machucar por minha causa." "Essa não é sua decisão", falei, mais duro do que pretendia. Respirei fundo e suavizei o tom. "Eu escolhi te ajudar. Foi escolha minha e continua sendo. Você não me deve nada, Maria. Nada. E não vai sair daqui enquanto não tiver condição." Ela me encarou, os olhos brilhando de lágrimas. "Porque o senhor é assim, o que eu sou para merecer isso? Você é gente, só isso, e gente cuida de gente, ou pelo menos deveria." Ela chorou de novo, mas dessa vez não era só tristeza. Era também alívio, exaustão, gratidão. Me abracei nela de leve, sem apertar, apenas deixando que soubesse que não estava sozinha. Passamos o dia em alerta. Eu trabalhei perto da casa, consertando o que podia consertar, mas sempre de olho na estrada. Maria ficou dentro, preparando comida, limpando o que já estava limpo, ocupando as mãos para não enlouquecer de preocupação. O fantasma também não saiu de perto. Pastava no quintal, levantava a cabeça de vez em quando, fungava o ar. Estava inquieto, e isso me deixava inquieto também. Animais sabem das coisas. No fim da tarde, quando o sol começou a descer, ouvi o barulho de motor ao longe. Meu corpo inteiro ficou tenso. Peguei a espingarda e me posicionei na varanda. Mas não era a caminhonete azul, era uma picape prata, mais nova, mais limpa. Dirigia devagar, sem pressa. Parou na frente da casa e desceu um homem de terno, no meio do interior de Goiás, coberto de poeira da estrada. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho bem penteado, barba feita, óculos de grau. Tinha a cara de quem estava acostumado a salas com ar-condicionado, não a currais e pastos. "Boa tarde", disse ele, educado, a voz calma. Não respondi, só esperei. "Meu nome é Dr. Almeida, sou advogado. Vim aqui a pedido do Sr. Tavares, dono da fazenda Santa Rita. O patrão do capataz, o dono de tudo. Não tenho nada para conversar com ele", respondi. "Entendo sua posição", disse o advogado, tirando os óculos e limpando com um lenço. "Mas vim aqui para evitar mais problemas, para o senhor e para a moça que está abrigando. Ela não deve nada para ninguém. Juridicamente, ela assinou um contrato de trabalho. Saiu antes de cumprir o período acordado. Isso configura quebra de contrato." "Contrato?" Dei um passo à frente. "Vocês exploraram ela, fizeram ela puxar trator grávida. Isso não é contrato, é escravidão." O advogado suspirou, como se estivesse cansado daquela conversa. "Entendo sua indignação, mas na lei, infelizmente, o que vale é o papel assinado." E ela assinou. "Tenho o documento aqui." Ele tirou uma pasta da picape e mostrou um papel. De longe não dava para ler, mas parecia oficial. Carimbo, assinatura, tudo certinho. "Não me interessa o que está escrito aí", falei. "Ela não volta. O Sr. Tavares está disposto a esquecer tudo. A dívida, o contrato, tudo.
Só quer que ela volte, pegue as coisas dela e vá embora. Sem processos, sem confusão. E eu devo acreditar nisso? O senhor tem minha palavra. Palavra de advogado não vale nada para mim. Ele sorriu, um sorriso sem alegria. Então vou ser direto. Se a moça não voltar, o senhor Tavares vai acionar a justiça. Vai processar o senhor por sequestro, cárcere privado, apropriação indébita. Vai tornar sua vida um inferno jurídico. E vai conseguir, porque tem dinheiro, tem influência e tem a lei do lado dele. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu não entendia nada de lei, de processo, de justiça. Só sabia trabalhar, criar gado, consertar cerca. Esse mundo de papel, de palavras complicadas, não era o meu. Mas se ela voltar, continuou o advogado, tudo isso desaparece. Ela pega as coisas, assina um termo dizendo que saiu por vontade própria e pronto, vida que segue. E se ela não quiser voltar, então o senhor vai preso. E ela, sem ter quem a proteja, vai acabar voltando de qualquer jeito. Ou pior, o silêncio pesou entre nós. Ele esperava. Eu pensava rápido, desesperado, procurando saída que não existia. Quanto tempo eu tenho? Até amanhã ao meio-dia. Depois, os advogados entram com os processos. E se eu chamar a polícia agora, denunciar o que fizeram com ela? Ele riu. Não foi deboche, foi quase pena. A polícia daqui conhece o senhor Tavares há anos. Ele financia campanha, ajuda com equipamento, cede terreno para projetos. O senhor acha mesmo que vão acreditar numa mulher sem documento contra um fazendeiro respeitado? Não respondi, porque ele tinha razão. Eu sabia como as coisas funcionavam. Dinheiro compra silêncio, compra conivência, compra até justiça. O advogado colocou os óculos de novo e voltou para a picape. Até meio-dia de amanhã, senhor, pense bem, pelo seu bem e pelo dela. Entrou no carro e foi embora, devagar, levantando poeira dourada na luz do fim de tarde. Fiquei parado na varanda, a espingarra esquecida ao lado, o peso do mundo esmagando meus ombros. A porta se abriu atrás de mim. Maria tinha ouvido tudo. Eu vou voltar, disse ela, a voz firme. Não, vou. Não quero que o senhor vá preso por minha causa. Lei, Maria. Eu volto, pego minhas coisas, assino o que for preciso e vou embora. Vou para outro lugar, longe daqui. Grávida, sem dinheiro, sem nada. Você não vai durar 3 dias. Mas o senhor vai ficar livre, e isso já é alguma coisa. Olhei para ela, olhei para a barriga grande, para o rosto cansado, para os olhos que já tinham visto tanta coisa ruim e ainda assim tentavam encontrar força para continuar. Não. Repeti. Não assim. Tem que ter outro jeito. Não tem. Você ouviu o homem. Eles têm dinheiro, poder, influência. A gente não tem nada. Não tinha argumento. Só tinha raiva. Raiva de um mundo onde papel valia mais que gente. Onde a assinatura arrancada na desgraça tinha mais peso que dignidade. Sentei nos degraus da varanda, a cabeça entre as mãos. O fantasma se aproximou e encostou o focinho no meu ombro. E foi naquele momento, com o sol morrendo no horizonte e a escuridão chegando rápido, que tive uma ideia. Perigosa, louca, talvez impossível, mas era uma ideia. Levantei, olhei para Maria. Tem um jeito, mas vai ser arriscado. Mais arriscado do que isso já tá? Muito mais. Ela pensou por um segundo. Depois assentiu. Me diz o que precisa fazer. E ali, naquela varanda, com a noite caindo e o mundo inteiro contra nós, comecei a montar um plano que podia nos salvar. Ou nos destruir de vez. A noite caiu rápido, como sempre cai no cerrado, sem avisar, sem transição, apenas o sol sumindo e a escuridão tomando conta de tudo num piscar de olhos. Acendi a lamparina na cozinha, a luz amarelada tremulando nas paredes, criando sombras que dançavam inquietas. Maria estava sentada à mesa, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, esperando.
O fantasma tinha se deitado perto da varanda como um guardião branco brilhando sob o luar. Eu andava de um lado para o outro, organizando os pensamentos, montando as peças daquele quebra-cabeça impossível. Primeiro, comecei parando na frente dela. A gente precisa entender contra o que está lutando. Esse Tavares não é só um fazendeiro rico. Ele é o tipo de homem que compra gente, compra silêncio, compra até a lei quando precisa. Se a gente enfrentar ele direto, no campo dele, com advogados e papel, a gente perde. Sempre perde. Maria assentiu, os olhos fixos em mim. Então a gente não pode jogar o jogo dele, continuei. A gente precisa mudar as regras, fazer barulho onde ele não quer barulho, trazer luz onde ele mantém escuro. Como? Sentei na cadeira de frente para ela, inclinei o corpo para frente. Você assinou esse contrato que o advogado falou? Assinei. Mas eu não sabia ler direito o que estava escrito. O capataz disse que era só formalidade, que eu ia trabalhar na cozinha, coisas leves. Eu acreditei. Você lembra se tinha testemunha? Alguém viu você assinar? Ela pensou, franzindo a testa. Tinha uma mulher, mais velha. Ela trabalhava na casa grande. Assinou embaixo como testemunha. Ela ainda está lá? Acho que sim. Ela mora na fazenda faz anos. Fiquei em silêncio, pensando. Se tivesse como provar que o contrato foi assinado sob coação, sob mentira, talvez. Mas não. Advogado de rico sempre dá um jeito de virar as coisas. E mesmo que não virasse, o processo levaria meses, anos. Maria não tinha esse tempo. O bebê não tinha esse tempo. A gente precisa de provas, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Provas do que fizeram com você. Fotos, vídeos, testemunhas. Alguma coisa que mostre a verdade. Mas quem vai acreditar em mim contra um homem como ele? As pessoas certas vão acreditar. A imprensa, por exemplo. Tem jornais, tem rádios, tem gente que trabalha denunciando esse tipo de coisa. Se a história sair, se virar notícia, Tavares não vai conseguir abafar. Vai ter que explicar por que colocou uma mulher grávida para puxar trator. Os olhos de Maria se iluminaram um pouco, mas logo se apagaram. Eu não tenho prova de nada. Não tenho foto, não tenho nada. É só a minha palavra. Tem mais que isso, tem seu corpo, as marcas nos seus pés, nas suas mãos. Tem a corda que eu cortei, que ainda deve estar no meio daquela estrada. E tem eu vi. Eu sou testemunha. E se não for o bastante? Vai ser. Tem que ser. Mas na verdade eu não tinha certeza. Estava improvisando, montando castelo de areia na esperança que não desmoronasse. Mas era tudo que tinha. Manhã de manhã cedo, disse levantando. Antes de clarear eu vou até a cidade. Tem um posto da Defensoria Pública lá. Conheço a defensora, a doutora Helena. Ela é gente boa, gente de verdade. Já me ajudou quando tive problema com a documentação da terra. Vou conversar com ela, explicar tudo. E se ela não puder ajudar, ela pode. Ou pelo menos vai saber quem pode. Maria ficou quieta por um momento. Depois perguntou. E eu? O que eu faço? Você fica aqui, trancada, com a espingarda. Se alguém aparecer antes de eu voltar, não abre a porta. Para ninguém. Ela engoliu seco, mas assentiu. E se eles arrombarem? Atira, falei sério. Não precisa acertar, só fazer barulho. Eles vão recuar. Vi o medo crescer nos olhos dela, mas também vi determinação. Maria das Dores não era fraca, era só cansada, mas dentro dela ainda havia fogo. Tem outra coisa, continuei. A gente precisa de mais gente do nosso lado. Não dá para lutar sozinho contra um homem desses. Amanhã, depois da defensoria, vou passar na rádio comunitária. Conheço o Valdir, o dono. Ele tem um programa de denúncia. Se ele topar falar sobre isso no ar, Tavares vai saber. Vai vir atrás da gente com tudo. Deixa vir. Pelo menos não vai ser no escuro. Vai ser à luz do dia, com gente olhando, com gente sabendo, e isso muda tudo. A lamparina tremulou, quase apagou, depois voltou a queimar firme. Lá fora,
Um vento frio soprou, balançando as árvores, fazendo as folhas cantarem uma música triste e antiga. Maria levantou devagar, apoiando as mãos na mesa, o peso da barriga a puxando para frente. Eu nunca vou conseguir agradecer o que o senhor está fazendo, disse a voz embargada. Não precisa agradecer, só precisa sobreviver, você e esse bebê. É só isso que importa. Ela se aproximou e me abraçou. Não foi abraço rápido de cortesia. Foi abraço de desespero, de gratidão, de medo e esperança tudo junto. Deixei que se agarrasse em mim quanto tempo precisasse. Às vezes é isso que a gente precisa, saber que alguém está segurando firme, que não vai soltar. Quando ela soltou, limpou os olhos com as costas da mão e foi para o quarto. Ouvi a porta fechar, a chave girar e depois silêncio. Fiquei sozinho na cozinha, olhando a lamparina queimar, pensando em tudo que podia dar errado. E era muita coisa. Podia chegar na cidade e descobrir que a defensora estava de férias. Podia descobrir que não havia nada que pudesse ser feito legalmente. Podia descobrir que Tavares já tinha avisado todo mundo, comprado todo mundo, e as portas iam se fechar na minha cara. Mas também podia dar certo. Podia. Apaguei a lamparina e saí para a varanda. A noite estava clara, a lua cheia iluminando tudo com aquela luz prateada que faz o mundo parecer de outro planeta. As estrelas cobriam o céu inteiro, milhares delas, piscando lá em cima como testemunhas silenciosas de tudo que acontecia aqui embaixo. O fantasma levantou a cabeça quando me viu, as orelhas se mexendo. Amanhã vai ser um dia difícil, velho. Falei baixo, me aproximando dele. Vai precisar ficar aqui, cuidando dela enquanto eu vou resolver as coisas. Ele bufou como se entendesse cada palavra. Me sentei nos degraus da varanda, encostei a cabeça na coluna de madeira e fechei os olhos. Precisava dormir algumas horas, mas sabia que seria difícil. A cabeça não desligava, ficava rodando cenários, imaginando conversas, preparando argumentos. Foi quando ouvi o barulho. Vinha de longe, mas estava chegando. Motor de carro. Vários carros. Abri os olhos de supetão, o coração acelerando. Olhei para o relógio velho pendurado na parede da varanda. Era quase meia-noite. O fantasma já estava de pé, tenso, fungando o ar. Eu me levantei também, peguei a espingarra e andei até o meio do quintal tentando ver melhor. Lá na estrada vinham luzes, 4 pares de faróis, subindo devagar pela terra batida, levantando poeira que brilhava no luar como fumaça fantasma. Eles tinham voltado e dessa vez tinham trazido reforço. Meu sangue gelou. Olhei para casa, para a janela do quarto onde Maria dormia, ou tentava dormir. Tinha prometido proteger ela. Mas como proteger contra 4 carros cheios de homens? Os veículos pararam na entrada da fazenda, longe o suficiente para não serem alcançados por um tiro, perto o suficiente para deixar claro a mensagem. Estamos aqui e não vamos embora. Os faróis ficaram acesos, todos apontados para casa, criando uma parede de luz que me cegava. Não dava para ver quantos eram, mas ouvi portas se abrindo, passos na terra, vozes baixas conversando. Então, uma voz amplificada cortou a noite. Última chance, velho. Manda a mulher sair, ou a gente entra aí e busca. Era o capataz de novo, mas dessa vez não vinha sozinho. Dessa vez vinha preparado. Engatilhei a espingarra, o som ecoando alto no silêncio. Podem ir embora, ela não sai daqui. Risadas, muitas risadas, e depois o som que fez meu sangue gelar completamente, o estalo inconfundível de armas sendo engatilhadas. Eles não vieram só para ameaçar, vieram para levar. De um jeito ou de outro. O fantasma relinchava nervoso, girando em círculos, sentindo o perigo no ar. Olhei para ele, depois para casa, depois para os faróis cegantes. Estava sozinho, um homem velho com uma espingarra enferrujada contra um exército de capangas armados. Não tinha como vencer, mas também não tinha como desistir. A porta da casa se abriu atrás de mim. Maria apareceu, pálida, tremendo. Eu vou, disse ela.
Não quero que você morra por mim. Entra, ordenei, sem tirar os olhos dos faróis. Agora. Mas, entra. Ela hesitou, mas obedeceu. A porta se fechou. Respirei fundo. O ar entrava pesado nos pulmões, carregado de medo e decisão. Não sabia o que ia acontecer nos próximos minutos. Não sabia se ia ver o amanhecer, mas sabia uma coisa: não ia entregar ela, não assim, não sem lutar. Apontei a espingarda para o chão e gritei: se querem guerra, então vamos ter guerra, mas vão ter que passar por cima de mim primeiro. O silêncio que se seguiu foi pesado, tenso, carregado de violência prestes a explodir. E então, do meio daquela parede de luz, alguém começou a andar na minha direção. Não era o capataz. Era alguém maior, mais velho, com passo firme e tranquilo de quem manda em tudo e todos. Tavares, o próprio. Ele parou a 10 metros de mim, as mãos nos bolsos da calça, o rosto iluminado de lado pela luz dos faróis. Era um homem de uns 60 anos, forte ainda, cabelo completamente branco, olhos frios como gelo. Você é corajoso, disse ele, a voz grave e calma. Ou muito burro, ainda não decidi qual. Não respondi, só segurei firme a espingarda. Sabe quantos homens eu trouxe? Continuou. 12, todos armados, todos dispostos a fazer o que eu mandar. Você acha mesmo que essa espingarda velha vai fazer alguma diferença? Vai fazer para você, respondi, porque você vai ser o primeiro que eu acerto. Ele riu, um riso baixo, quase admirado. Gosto de você, velho. Tem brio, tem coragem, mas coragem sem inteligência é só suicídio. O que você quer? O que é meu? A mulher deve para mim. Trabalho, comida, teto. Ela vai voltar e pagar. É simples assim. Ela não deve nada. Você explorou ela. Isso não é dívida. É crime. Crime? Ele deu um passo à frente. Quem vai provar? Você? Um velho sozinho no meio do nada? Ou ela? Uma mulher sem documento, sem família, sem nada? Quem você acha que as pessoas vão acreditar? Tinha razão, e ele sabia disso. Podia ver no sorriso dele, pequeno e confiante. Vou fazer uma oferta, disse Tavares. Última oferta. Você me entrega ela agora, e eu esqueço tudo isso. Não processo você, não te causo problema. Não volto aqui nunca mais. Você volta para sua vida tranquila e eu volto para minha. E ela? Ela volta, pega as coisas, assina os papéis e vai embora, livre, sem dívida. Eu não acredito em você. Não precisa acreditar. Só precisa ser esperto o suficiente para entender que não tem escolha. Fiquei em silêncio. A cabeça trabalhava rápido, desesperada, procurando saída. Mas não havia. Ele tinha razão. Eu não tinha escolha. Ou tinha. Foi quando ouvi o som. Vinha de longe, mas se aproximava rápido. Sirene. Sirene de polícia. Tavares ouviu também. O sorriso sumiu do rosto dele. Virou a cabeça na direção do som, franzindo a testa. O que você fez? Perguntou-me, encarando de novo. Não fiz nada, mas alguém fez. Os faróis azuis e vermelhos apareceram na estrada, piscando, rasgando a noite. 2 viaturas subindo rápido, levantando poeira. Tavares olhou para os capangas, fez um sinal. Todos recuaram, guardando as armas, subindo nos carros rapidamente. As viaturas pararam entre os carros de Tavares e a minha casa. Desceram 3 policiais, 2 homens e uma mulher. A mulher vinha na frente com passos firmes, mão no coldre da arma. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz alta e autoritária. Tavares se recompôs rápido, o sorriso voltando. Nada, sargento. Só uma conversa entre vizinhos. Conversa? Ela olhou ao redor. Com 12 homens armados no meio da madrugada? Mal entendido. Já estávamos indo embora. A sargento olhou para mim. O senhor está bem? Assenti, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. E a moça que está dentro da casa? Ela também. Respondi. A sargento se virou para Tavares de novo. Então sugiro que o senhor e seus homens vão embora. Agora.
antes que eu resolva entender melhor esse mal-entendido e precise chamar mais reforço. Tavares a encarou por um longo momento, mas até ele sabia quando recuar. Fez sinal para os capangas e todos subiram nos carros. Antes de entrar no dele, ele me olhou uma última vez. "Isso não acaba aqui", disse baixo, mas alto o suficiente para eu ouvir. Entrou e partiu. Os 4 carros desceram a estrada, os faróis sumindo aos poucos na escuridão. A sargento esperou até eles sumirem completamente. Então se virou para mim. "Recebemos uma ligação anônima. Disseram que tinha um confronto armado aqui. É verdade?" "Quase foi", respondi. "Quem ligou?" "Não sei, mas eu desconfiava. Havia apenas uma pessoa que sabia exatamente o que estava acontecendo aqui. Uma pessoa que talvez tivesse um telefone escondido. Uma pessoa que, mesmo assustada, tinha coragem. Maria." A sargento não foi embora imediatamente. Ela fez perguntas. Muitas perguntas. Quem era eu? Quem era Maria? O que Tavares queria? Por que tinha 12 homens armados na minha propriedade no meio da madrugada? Respondi tudo com cuidado, escolhendo as palavras, tentando não parecer nem culpado nem defensivo demais. Os outros 2 policiais vasculharam a área, procurando sinais de violência, de armas, de qualquer coisa que justificasse a denúncia anônima. Não acharam nada além de pegadas na lama e marcas de pneus. Os homens de Tavares tinham sido cuidadosos, sabiam como não deixar rastro. "O senhor tem certeza que não quer registrar queixa?" perguntou a sargento, os olhos fixos em mim. Ela era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque apertado, rosto marcado por quem já viu muita coisa ruim e não se impressiona mais fácil. "Tenho", respondi. "Não quero mais problema." Ela suspirou, como se já esperasse essa resposta. "O senhor sabe quem é Tavares, né? Sabe que ele tem influência, muito dinheiro, muitos amigos nos lugares certos." "Eu sei. Então o senhor também sabe que se ele quiser causar problema para você, ele vai conseguir, com queixa ou sem queixa." "Eu sei disso também." Ela ficou me encarando por um tempo que pareceu longo. Estava tentando ler o que havia por trás das minhas palavras, tentando entender a história completa que eu não estava contando. "Posso falar com a moça?" perguntou. Meu corpo inteiro ficou tenso. "Ela está dormindo, está grávida, cansada. Amanhã?" "Agora", interrompeu a sargento firme. "Se tem alguém em perigo aqui, eu preciso saber. É meu trabalho." Não tinha como negar. Fui até a porta e bati de leve. "Maria." "É a polícia. Eles querem falar com você." Silêncio. Depois, passos lentos. A porta se abriu e Maria apareceu, o rosto ainda mais pálido sob a luz das lanternas dos policiais. Ela segurava a barriga com as 2 mãos, os olhos assustados pulando de mim para a sargento, depois para os outros policiais. "Pode ficar tranquila", disse a sargento, suavizando o tom. "Ninguém vai te machucar. Só preciso entender o que está acontecendo aqui." Maria hesitou, olhou para mim como se pedisse permissão. Assenti levemente. Ela contou, não tudo, mas o suficiente. Falou de como chegou na fazenda Santa Rita, do contrato que assinou sem entender direito, do trabalho cada vez mais pesado, mesmo grávida. Falou do dia que a obrigaram a puxar o trator, de como eu apareci e a ajudei. Falou das ameaças, dos homens que voltaram, do medo constante. A sargento ouvia em silêncio, sem interromper. Quando Maria terminou, estava chorando baixinho, as mãos tremendo. "Você tem documento?" perguntou a sargento. "Não. Perdi tudo quando fugi do pai do meu filho. Você quer voltar para a fazenda Santa Rita?" "Não!" A resposta veio rápida, desesperada. "Por favor, não me obrigue a voltar." A sargento respirou fundo e olhou para os outros policiais. Trocaram olhares que eu não consegui decifrar. Depois ela voltou a atenção para Maria. "Ninguém vai te obrigar a fazer nada."
Mas preciso que você entenda uma coisa. Sem documento, sem testemunhas além desse senhor aqui, sua palavra contra a de Tavares não vale muito. Ele tem advogados, tem papel assinado, tem tudo certinho. Pelo menos no papel. Então não tem nada que eu possa fazer? Maria perguntou, a voz quebrando. Eu não disse isso. A sargento fez uma pausa. Existe a Defensoria Pública. Eles podem te ajudar com a parte legal. E existe também a assistência social. Eles podem te dar abrigo, comida, acompanhamento médico até o bebê nascer. Mas ela fica longe daqui? Perguntei. Longe de Tavares? Depende. Se a gente conseguir comprovar que há risco, pode ser que consigam uma medida protetiva. Mas vai levar tempo. Quanto tempo? Dias. Talvez semanas. Não tínhamos dias. Não tínhamos horas. Tavares tinha dito que aquilo não acabava ali. E homem como ele não fazia ameaça vazia. Ela pode ficar aqui até lá? Perguntei. A sargento me olhou com aquela expressão de quem já sabe que a resposta vai complicar tudo. Pode, mas o senhor precisa entender o risco. Se Tavares voltar, se as coisas escalarem, você pode acabar respondendo por sequestro, cárcere privado, um monte de coisa. Ele tem dinheiro para transformar sua vida num inferno jurídico. Já disseram isso para mim hoje, respondi cansado. Mas o que o senhor quer que eu faça? Jogue ela na rua? Deixe ela voltar para lá para ser tratada como animal? A sargento não respondeu. Apenas olhou para Maria de novo. Depois para mim. Eu vou fazer o seguinte, disse finalmente. Vou registrar que estive aqui, que atendi uma denúncia de perturbação, que verifiquei que não havia crime em andamento. Vou colocar no relatório que a moça está aqui por vontade própria, que não está sendo mantida contra a vontade. Isso pode ajudar se Tavares tentar processar você, mas não garante nada. É melhor que nada, falei. E outra coisa, ela continuou. Amanhã cedo, levem essa história para a defensoria, para a assistência social. Façam barulho. Quanto mais gente souber, mais difícil fica para Tavares fazer alguma coisa sem que ninguém veja. Eram as mesmas conclusões que eu tinha chegado algumas horas atrás. Mas ouvir de alguém com autoridade, com experiência, me deu um pouco de esperança. Obrigado, sargento. Ela assentiu, fez sinal para os outros policiais. Estavam indo embora quando ela parou e olhou para trás. Uma coisa, disse. Quem fez a ligação denunciando o confronto? Não sei. Menti de novo. Ela me olhou direto nos olhos e vi que sabia que eu estava mentindo, mas não insistiu. Foi esperto, disse apenas. Salvou a vida de vocês dois essa noite. Entraram nas viaturas e partiram. As sirenes apagadas agora, apenas os faróis cortando a escuridão da estrada. Ficamos ali, eu e Maria, parados no meio do quintal, vendo as luzes sumirem ao longe. O silêncio que voltou era diferente. Não era mais o silêncio tenso de antes, carregado de violência prestes a explodir. Era um silêncio de exaustão, de alívio momentâneo, de batalha adiada, mas não vencida. Foi você que ligou, não foi? Perguntei baixinho. Maria assentiu, envergonhada. Achei um telefone velho no quarto. Estava na gaveta, embaixo de uns panos. Ainda tinha bateria. Quando ouvi os carros chegando, quando vi que eram muitos, eu tive medo que você morresse. Então liguei para o 190. Você me salvou. Falei olhando para ela. Entende isso? Você me salvou. O senhor me salvou primeiro. Ela respondeu, a voz embargada. Mais de uma vez. Ficamos ali parados, dois sobreviventes de uma guerra que não tinha começado e talvez nunca acabasse. O céu começava a clarear no horizonte, uma faixa fina de luz azul empurrando a noite para cima. Vamos dormir um pouco, falei. Daqui a algumas horas a gente vai para a cidade, fazer tudo o que a sargento falou. Defensoria, assistência, tudo. Maria concordou e voltou para dentro. Eu fiquei mais um pouco, olhando o amanhecer chegar devagar. O fantasma se aproximou cansado e encostou a cabeça no meu ombro.
Passei a mão no pescoço dele, sentindo o pelo macio e quente. Você também ajudou ontem, murmurei. Não esqueci. Ele bufou baixinho, aquele som que cavalos fazem quando estão tranquilos, quando sabem que o perigo passou. Pelo menos por enquanto. Não consegui dormir. Mesmo deitado na cama, mesmo de olhos fechados, o corpo não relaxava. A cabeça não desligava. Ficava revivendo a noite inteira. Os faróis, as vozes, as armas sendo engatilhadas. Tavares parado na minha frente com aquele sorriso confiante. Quando o sol finalmente nasceu de verdade, me levantei, tomei banho rápido e me vesti com a roupa menos surrada que tinha. Se ia para a cidade falar com autoridades, precisava parecer minimamente apresentável. Maria já estava acordada também. Tinha lavado o rosto, penteado o cabelo, vestido a roupa mais limpa. Ainda era o mesmo vestido branco rasgado, mas ela tinha costurado os rasgos com linha e agulha que encontrou na casa. Parecia mais inteira agora, mais humana. Preparei café, cortei pão, botei manteiga na mesa. Comemos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, preparando-se mentalmente para o dia que vinha. Quando terminamos, fui até o curral e preparei o fantasma. Ele ia comigo. Não tinha carro, não tinha caminhonete, só tinha ele. E Maria ia ter que ir na garupa, mesmo grávida, mesmo desconfortável. Não havia outra escolha. Vai conseguir? Perguntei, ajudando ela a subir. Vou, respondeu decidida. Montei na frente, ajeitei ela atrás de mim e saímos pela estrada de terra. O sol já estava alto, queimando, anunciando outro dia de calor impossível. Mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de possibilidade, de mudança, de que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. A cidade ficava a 15 quilômetros. O caminho era longo, empoeirado, cheio de buracos que o fantasma desviava com paciência. Passamos por outras fazendas, por porteiras fechadas, por cercas que se estendiam até onde a vista alcançava. Em uma delas, vi trabalhadores no campo. Homens, mulheres, alguns tão magros quanto Maria, curvados sobre a terra sob o sol escaldante. Me perguntei quantas histórias como a dela existiam ali. Quantas pessoas exploradas, humilhadas, presas em contratos que eram armadilhas. Quantas que ninguém via, ninguém ouvia, ninguém ajudava. O senhor tá bem? Maria perguntou atrás de mim. Tô. Por quê? Tá muito quieto. Só pensando. No quê? Em como o mundo é injusto e em como a gente se acostuma com isso. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: minha avó costumava dizer que o mundo é injusto, mas a gente não precisa ser. Que cada vez que alguém escolhe fazer o certo, mesmo sendo difícil, o mundo fica um pouquinho menos injusto. Sorri sem alegria. Sua avó era sábia. Era. E morreu pobre, doente e sozinha. Mas morreu sabendo que tinha tentado. Acho que isso conta para alguma coisa. Talvez contasse, talvez não. Mas naquele momento, cavalgando sob o sol com uma mulher grávida fugindo de exploração, aquelas palavras eram o que eu tinha para me agarrar. A cidade foi aparecendo aos poucos. Primeiro as casas mais afastadas, depois as ruas de asfalto quebrado, depois a pracinha com a igreja velha, o mercado, a farmácia. Era uma cidade pequena, do tipo que todo mundo conhece todo mundo, onde notícia se espalha mais rápido que vento. Parei o fantasma em frente ao prédio da Defensoria Pública, um casarão antigo, reformado, pintado de branco e azul, com uma placa na frente meio torta. Ajudei Maria a descer, amarrei o fantasma numa árvore com sombra e água e subimos os degraus. Dentro, o ar era um pouco mais fresco graças a um ventilador velho que girava no teto fazendo barulho. Tinha uma recepcionista, moça jovem, com óculos grandes e expressão entediada, sentada atrás de uma mesa cheia de papéis. Bom dia, falei. Preciso falar com a doutora Helena. Tem horário marcado? Não, mas é urgente.
Ela olhou para mim, depois para Maria, e algo no rosto dela mudou. Talvez tenha visto o desespero mal disfarçado. Talvez tenha visto a barriga grande de Maria. Ou talvez tenha só tido pena. Espera um pouco, disse, levantando. Ela sumiu por uma porta ao fundo. Ficamos ali parados, eu e Maria, no meio daquele saguão pequeno, cercados de cartazes sobre direitos trabalhistas, direitos da mulher, violência doméstica. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a recepcionista voltou. A doutora pode ver vocês, mas tem que ser rápido. Ela tem audiência daqui a 1 hora. Seguimos ela por um corredor estreito até uma sala pequena com mesa de madeira velha, 2 cadeiras de plástico e uma estante cheia de processos empilhados. Atrás da mesa estava a doutora Helena, uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho curto, óculos de leitura pendurados no pescoço, expressão cansada, mas atenta. Seu Joaquim, ela disse, levantando com um sorriso. Faz tempo que não te vejo. Doutora, cumprimentei. Preciso de ajuda. E é urgente. O sorriso dela sumiu quando olhou para Maria. Senta e me conta tudo. E eu contei. Tudo. Desde o momento que vi Maria puxando o trator até a noite passada com Tavares e seus capangas armados na minha fazenda. Não omiti nada. Não tentei suavizar nada. Doutora Helena ouvia em silêncio, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, o rosto cada vez mais sério. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento, apenas olhando para Maria. Você tem o contrato que assinou? Perguntou finalmente. Não, ficou com eles. Testemunhas? Só uma mulher que trabalha lá. Mas ela não vai falar. Tem medo. Doutora Helena suspirou fundo, tirou os óculos e esfregou os olhos. Não vou mentir para vocês. É difícil, muito difícil. Tavares tem dinheiro, poder, influência. Ele vai contratar os melhores advogados. Vai arrastar isso por anos se precisar. E no fim, sem provas sólidas, sem testemunhas, fica palavra contra palavra. Então não tem nada que possa ser feito? Maria perguntou, a voz fina. Eu não disse isso. Doutora Helena colocou os óculos de volta. Vou entrar com pedido de medida protetiva hoje mesmo. Vou alegar trabalho análogo à escravidão, risco à vida, maus tratos. Vou tentar conseguir que ela seja acolhida em casa de apoio até o bebê nascer. E vou notificar o Ministério Público do Trabalho para investigar a fazenda Santa Rita. Isso vai funcionar. Não sei, mas é o que a lei me permite fazer. O resto depende de sorte, de juiz, de como as coisas se desenrolam. Não era a resposta que eu queria, mas era honesta, e eu respeitava isso. Obrigado, doutora. Não me agradeça ainda. Isso só está começando. Saímos da defensoria com um pouco mais de esperança, mas também com a consciência clara de que a luta seria longa. Na rua, o sol estava ainda mais forte e o fantasma esperava pacientemente debaixo da árvore. E agora? Maria perguntou. Agora a gente vai na rádio comunitária. Vamos fazer barulho. E foi o que fizemos. A rádio comunitária ficava num sobrado velho no centro da cidade, com uma antena improvisada no telhado e um letreiro desbotado que dizia Rádio Voz do Sertão. Subi as escadas rangendo, Maria logo atrás, segurando no corrimão de ferro enferrujado. O calor lá dentro era sufocante, sem ar-condicionado, apenas 2 ventiladores lutando contra o mormaço que subia do asfalto. Valdir estava na cabine, fone de ouvido na cabeça, falando ao microfone com aquela voz característica de locutor de interior, pausada, calorosa, cheia de sotaque. Quando me viu pela janela de vidro, arregalou os olhos e fez sinal para eu esperar. Terminou o bloco, colocou uma música sertaneja para tocar e saiu da cabine limpando o suor da testa com um pano. Eu, Joaquim, que surpresa! Apertou minha mão com força. Era um homem baixo, barrigudo, de uns 60 anos, com bigode grisalho e olhos espertos. Não te via faz meses.
O que te traz aqui? Preciso de ajuda, Valdir. Preciso que você conte uma história no seu programa. Ele olhou para Maria, depois para mim, e a expressão dele mudou. Ficou séria. Que tipo de história? Contei tudo de novo. Pela terceira vez naquele dia, revivia cada detalhe. O trator, a corda, Tavares, os capangas, a noite de terror. Valdir ouvia balançando a cabeça, o rosto cada vez mais vermelho de indignação. Isso é absurdo, explodiu quando terminei. Como é que um homem faz isso com uma mulher grávida? Que tipo de gente? Parou, respirou fundo, tentando se controlar. Você quer que eu fale isso no ar? Quero. Quero que todo mundo saiba. Que o nome do Tavares seja mencionado. Que as pessoas entendam o que está acontecendo naquela fazenda. Valdir coçou o queixo pensativo. Você sabe que ele vai processar a rádio, né? Vai dizer que é difamação, calúnia, essas coisas. Eu sei. Mas você não tem medo dessas coisas, Valdir. Nunca teve. Ele sorriu, um sorriso torto, mas genuíno. Medo eu tenho. Só não deixo o medo me parar. Olhou para Maria. Você topa dar entrevista? Contar sua história com suas próprias palavras? Maria hesitou, olhou para mim. Assenti, encorajando. Mas topo, disse ela, a voz tremendo, mas decidida. Então vamos fazer isso. Valdir bateu palmas. Mas tem que ser agora. Quanto mais rápido a história sair, melhor. Nos levou para a cabine. O espaço era apertado, cheio de equipamentos velhos, fios expostos, pilhas de CDs e papéis espalhados por todo lado. Valdir ajeitou 2 microfones, testou o áudio e, quando a música terminou, voltou ao ar. Boa tarde, ouvintes da Voz do Sertão. Aqui quem fala é Valdir Nonato, trazendo para vocês mais um bloco do programa Cidadania em Ação. E hoje, meus amigos, eu tenho uma história para contar. Uma história que vai fazer vocês entenderem por que esse programa existe. Por que a gente precisa falar, precisa denunciar, precisa não ficar calado quando a injustiça bate na nossa porta. Ele fez uma pausa dramática. Valdir sabia como prender a atenção. Comigo aqui no estúdio está o senhor Joaquim Pereira, fazendeiro aposentado, homem de bem conhecido na região. E também está a senhora Maria das Dores, uma jovem que passou por algo que nenhum ser humano deveria passar. Maria, pode contar pra gente sua história? Maria estava tremendo. Coloquei a mão no ombro dela, dando apoio. Ela respirou fundo e começou a falar. A voz saiu baixa no começo, tímida, mas conforme ia contando, a fuga do companheiro violento, a busca por trabalho, o contrato enganoso, os maus tratos, o trator, a voz foi ganhando força. Não era mais só medo, era indignação, era raiva. Era a dor de quem guardou tudo por tempo demais e finalmente encontrou espaço para gritar. Valdir fazia perguntas no momento certo, deixava silêncios quando necessário, conduzia a entrevista como maestro regendo orquestra. Quando Maria terminou, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas também havia algo diferente nos olhos. Alívio, libertação. E você, seu Joaquim? Valdir se virou para mim. O que levou o senhor a ajudar essa moça? Pensei por um segundo antes de responder. Minha esposa sempre dizia que a gente é medido não pelo que faz quando é fácil, mas pelo que faz quando é difícil. Quando vi aquela cena na estrada, uma mulher grávida puxando um trator como animal de carga, eu tive que escolher. Passar direto e fingir que não vi, ou parar e fazer o certo. Escolhi fazer o certo e escolheria de novo. Mesmo sabendo que isso ia trazer problemas, que o fazendeiro ia vir atrás do senhor, mesmo sabendo, Valdir bateu na mesa com a mão enfático. Ouviram isso, meus amigos? Isso é coragem, isso é dignidade. E agora eu vou fazer algo que talvez me traga problemas, mas fazer o quê? A verdade precisa ser dita. O fazendeiro mencionado nessa história é Humberto Tavares, dono da fazenda Santa Rita. Sim, eu falei o nome, porque homem que faz o que ele fez
Não merece proteção. Merece exposição. O telefone da rádio começou a tocar. Depois outro e outro. Valdir sorriu. Parece que os ouvintes querem falar. Vamos abrir as linhas. O que aconteceu nas 2 horas seguintes foi algo que eu nunca tinha visto. Dezenas de pessoas ligaram. Algumas apoiando, outras contando histórias parecidas. Trabalhadores explorados, contratos enganosos, maus tratos em fazendas da região. Algumas ligações eram de gente que trabalhava ou tinha trabalhado para Tavares. Não davam nome, tinham medo, mas contavam detalhes que confirmavam tudo que Maria tinha dito. Uma mulher ligou chorando, dizendo que a filha tinha passado pela mesma coisa em outra fazenda. Um homem disse que tinha perdido o irmão. Morreu de exaustão, depois de trabalhar 18 horas seguidas sob o sol sem água. Outro contou de trabalhadores que dormiam em barracões sem banheiro, sem cama, tratados pior que gado. A cada ligação, o quadro ficava mais claro. Não era caso isolado, era sistema. Sistema de exploração que funcionava porque ninguém falava, ninguém denunciava, ninguém se importava. Mas agora, alguém tinha falado e a cidade inteira estava ouvindo. Quando saímos da rádio, já era meio da tarde. O sol batia implacável nas pedras da calçada, fazendo o ar tremer. Maria estava exausta, mas também diferente. Parecia mais leve, como se tivesse tirado o peso das costas que carregava fazia tempo demais. Obrigada, disse ela, me abraçando ali mesmo no meio da rua. Por tudo. A gente ainda não venceu, avisei. Tavares não vai deixar isso passar. Vai reagir. Eu sei, mas pelo menos agora ele não está sozinho contra a gente. Agora tem gente sabendo, gente vendo. Isso muda tudo. Ela tinha razão, mudava tudo. Montamos no Fantasma e começamos o caminho de volta. Mas antes de sair da cidade, parei num mercadinho e comprei comida. Arroz, feijão, carne, legumes, biscoitos. Também comprei remédios, vitaminas para gestante, fraldas de pano. Gastei quase tudo que tinha no bolso, mas não importava. Maria precisava, o bebê precisava. O caminho de volta foi mais tranquilo. O Fantasma conhecia o trajeto de cor e seguia no próprio ritmo, sem pressa. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam mais alto, anunciando o fim do dia. Maria apoiou a cabeça nas minhas costas, cansada. "O senhor acha que vai dar certo?" perguntou baixinho. "Não sei", respondi honesto. "Mas acho que a gente fez tudo o que podia fazer. O resto não depende só da gente." Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: "Quando o bebê nascer, se for menino, vou dar o nome do senhor, Joaquim." Senti algo apertar no peito. Não era tristeza. Era outra coisa. Algo parecido com esperança. Seria uma honra. Chegamos na fazenda quando a noite já começava a cair. Tudo estava como tínhamos deixado. A casa, o curral, os pastos se estendendo até o horizonte. Mas havia algo diferente. Não no lugar, mas em mim. Como se tivesse atravessado alguma coisa e saído do outro lado transformado. Ajudei Maria a descer, levei as compras para dentro, cuidei do Fantasma. Ele estava cansado da viagem longa, mas satisfeito, como se também sentisse que tínhamos feito algo importante. À noite, depois do jantar, sentei na varanda como sempre fazia. Mas dessa vez, não estava sozinho. Maria saiu e sentou ao meu lado, as mãos na barriga, os olhos olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Minha avó dizia que cada estrela é uma alma que já partiu, disse ela. Que elas ficam lá em cima olhando por nós. Minha esposa dizia a mesma coisa. O senhor sente falta dela? Todos os dias. Mas aprendi que saudade não precisa ser só dor. Pode ser também gratidão. Por ter tido, por ter vivido junto, por ter amado. Maria ficou em silêncio, contemplativa. Eu nunca amei direito, disse por fim. O pai do meu filho não era amor. Era necessidade, desespero, solidão. Mas não era amor.
Às vezes me pergunto se eu sei o que é isso. Você vai saber, falei. Quando esse bebê nascer, você vai saber. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ficamos ali até tarde, apenas sentados, ouvindo os sons da noite. O vento nas árvores, os grilos cantando, o fantasma roncando baixinho no curral. Era paz. Paz temporária, frágil, mas ainda assim paz. Os dias seguintes foram de espera tensa. A defensoria entrou com o pedido de medida protetiva, mas o juiz estava de férias e o substituto demorava para decidir qualquer coisa. O Ministério Público do Trabalho abriu investigação, mas essas coisas levavam tempo, meses, talvez anos. Enquanto isso, a história tinha se espalhado. Não só pela rádio, mas boca a boca, redes sociais, grupos de WhatsApp. De repente, todo mundo conhecia a história de Maria das Dores, a mulher grávida que puxou um trator. Jornais de cidades maiores começaram a ligar para Valdir pedindo mais informações. Uma repórter de Goiânia veio até a fazenda fazer matéria. Filmou Maria, filmou a mim, filmou o fantasma. A matéria saiu na TV, no Jornal da Noite. Milhares de pessoas assistiram. A pressão sobre Tavares cresceu. A fazenda dele começou a ser fiscalizada. Encontraram irregularidades, trabalhadores sem registro, condições precárias, até trabalho infantil. Ele foi multado, processado, exposto. Mas ele não desistiu de vir atrás de Maria, ou de mim. Uma manhã, 3 semanas depois de tudo ter começado, recebi uma intimação. Tavares tinha entrado com processo por difamação, calúnia e sequestro. Pedia indenização de R$200 mil. Doutora Helena leu o processo e balançou a cabeça. É estratégia para te assustar, para te fazer desistir, mas não vai colar. Com toda a repercussão, com as investigações em andamento, nenhum juiz vai dar ganho de causa para ele. Tem certeza? Certeza absoluta não existe em direito, mas tenho confiança. Foi tudo que eu precisava ouvir. Maria estava com 38 semanas de gravidez quando as dores começaram. Era meio da tarde, céu limpo, calor escaldante. Ela estava estendendo roupa no varal quando gritou e se apoiou na corda, o rosto contraído de dor. Corri até ela. É o bebê, disse ofegante. Tá chegando. Meu coração disparou. Não tinha tempo de ir para a cidade. Não tinha tempo de chamar ambulância. O bebê estava vindo e estava vindo agora. Levei Maria para dentro, botei ela na cama, fervi água, peguei toalhas limpas. Não entendia nada de parto, mas tinha visto vacas e éguas parirem a vida toda. Não podia ser tão diferente assim. Estava errado. Era muito diferente. As horas seguintes foram as mais longas e aterrorizantes da minha vida. Maria gritava, suava, sangrava. Eu tentava ajudar, segurava a mão dela, enxugava o rosto, dizia que ia ficar tudo bem, mesmo sem ter certeza nenhuma. E então, quando o sol já começava a se pôr e eu já tinha perdido toda a esperança, ouvi o choro. Não era choro de dor, era choro de vida. Forte, estridente, furioso, um menino, pequeno, vermelho, perfeito. Maria chorava e ria ao mesmo tempo, estendendo os braços. Coloquei o bebê nela e vi algo que nunca tinha visto. O momento exato em que alguém se transforma em mãe. O momento em que tudo muda para sempre. Joaquim, disse ela, olhando para mim com olhos brilhando. Ele vai se chamar Joaquim. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Lágrimas que guardava fazia 3 anos. Desde que minha esposa tinha partido. Lágrimas de dor, mas também de alegria, de fim e de começo. Os meses seguintes trouxeram mudanças. A medida protetiva finalmente saiu. Maria conseguiu documentos novos. Arrumou trabalho numa cooperativa de costura na cidade. Alugou uma casinha pequena, mas dela, onde podia criar o filho com dignidade. Tavares foi condenado a pagar multas pesadas e perdeu licenças importantes. A Fazenda Santa Rita passou por reformas forçadas, condições melhoraram. Não era justiça completa, mas era alguma coisa. E eu?
Voltei para minha rotina, o gado, os pastos, as cercas, mas não era mais só silêncio. Maria visitava toda semana com o pequeno Joaquim, trazia comida, conversava, deixava a casa cheia de vida por algumas horas. Uma tarde, sentado na varanda com o menino no colo, olhei para o horizonte e senti algo que não sentia fazia tempo. Gratidão. Gratidão por ter parado naquela estrada, por ter feito a escolha certa quando era mais fácil passar direto, por ter aprendido que solidão não precisa ser para sempre, que recomeço é possível em qualquer idade, que pequenos atos de coragem podem mudar vidas. O fantasma se aproximou, curioso com o bebê. Joaquim esticou a mãozinha e tocou no focinho do cavalo, rindo aquela risada de criança que é a coisa mais pura do mundo. E ali, naquele momento simples, entendi o que minha esposa sempre soube. O sentido da vida não está nas grandes coisas, mas nos pequenos gestos, nas escolhas diárias de ser humano quando seria mais fácil não ser, em parar quando todo mundo passa, em estender a mão quando seria mais cômodo fechar os olhos. O sol começou a descer, pintando o céu de cores impossíveis. As cigarras cantavam sua música eterna. O vento soprava, trazendo cheiro de terra e promessa de chuva. E eu, um velho fazendeiro com um bebê no colo e um cavalo branco ao lado, finalmente entendi que a vida não tinha acabado quando minha esposa partiu. Estava apenas esperando o momento certo para recomeçar.